Gravação iniciada. Obrigado. Bom, senhores, nós vamos iniciar agora, tendo por base o poder que me foi conferido, parágrafo 1º do artigo 11 da portaria CARF, número 17.296, de 2020, eu darei início, por antecipação, neste momento, à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão do CARF, indicada na pauta para o período da tarde do dia 13 de agosto de 2020. Esta sessão corresponde à sexta sessão a ser realizada no presente mês de agosto de 2020, desta turma de julgamento. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Valvar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Gerson Teodorovix e Bárbara Santos Guedes na qualidade de suplentes, tá ok? O primeiro processo que está na pauta da nossa sessão da sexta-feira. Desculpe, não identifiquei de quem é onde está esse microfone aberto. Acho que é do apoio. É do apoio, mas engraçado que está com o sinal fechado e está transmitindo o som. Pois é. Interessante. Bom, então acho que agora silenciou, tá certo? O próximo processo da pauta dessa sessão que está se iniciando agora é o de número 87. É o processo 11.516.006.963/2008-99. O recorrente, o Hotel Brugman de Turismo Limitada, interessado à Fazenda Nacional, e o relator desse processo também sou eu. Aguardem uns minutos aqui que eu vou abrir o meu acórdão. 87, Hotel Brugman. Senhores, deixa eu me lembrar aqui esse caso, de que se trata. É uma exclusão do Simples Nacional pela existência de débitos. O contribuinte, ele alega estar amparado por medida liminar, deferida em 2 de abril de 2002, no mandado de segurança, déficit e dívida ativa, entende que permanecem os efeitos dessa liminar. Tá certo? É um caso interessante, porque isso aqui, gente, eu vou mostrar para os senhores, houve um erro na liminar, e essa questão que nós vamos discutir. Bom, então a essência a ser discutida são os efeitos dessa liminar, já que ele está sendo excluído do Simples pela existência de débitos, né? A DJ manteve o voto dela, né? E quando ele apresentou um recurso voluntário, notem que ele faz referência a essa medida liminar, no dia 2 de abril de 2002, dá o número dela, tá ok? E é sobre ela que eu vou proceder minha análise, tá ok? Se ela tiver efeitos, o ato de exclusão foi indevido, se não tiver, tá entendendo? Permanece os efeitos da exclusão. Peço licença aos senhores agora exatamente para entrar no voto. O recurso é tempestivo, tal. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. A ciência do ADE foi em 16 de setembro de 2008, as folhas 70, que se encontrava em cobrança na PGFN e de débito decorrente de diferença na GFIP, este tempestivamente regularizado com a apresentação de declaração ratificadora. Então, o problema fica no débito da PFN, já que o outro ele resolveu. Em seu recurso, o contribuinte faz referência à medida liminar, deferida em 2 de abril de 2002, no mandado de segurança número tal, a qual foi mantida pela sentença de folhas 219 e 223, registrada em 6 de março de 2003, e confirmada em sede de apelação civil pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada em 3 de setembro de 2003 e transitada em julgado em 6 de outubro de 2003. Considera que a liminar concedida permaneceu surtindo seus efeitos durante o decorrer da demanda, inclusive após o seu trânsito em julgado, tanto que persistiu o cancelamento das certidões tais e tais, ainda que temporariamente, para fins de discussão administrativa. Com licença. Para melhor compreensão,
É importante esclarecer que os débitos que justificaram a exclusão do Simples Nacional, cuja extinção ou suspensão não restou comprovada, os debicad tais, os quais estavam controlados nos processos judiciais tais e tais e tais. Então, ele tinha 3 débitos, tá ok? Controlados em 3 processos judiciais. A discussão judicial sobre a liquidez da dívida foi promovida pela interessada por meio de ação de embargos à execução fiscal contra a União Federal. Ou seja, ele estava com os débitos em dívida ativa e, no meio da execução judicial, foi promovido embargos. O contribuinte obteve, inclusive, liminar em mandado de segurança, datado de 2 de abril de 2002, que determinou o cancelamento das inscrições em dívida ativa dos créditos relativos aos referidos processos. Ok? A decisão liminar concedida no mandado de segurança foi mantida pelas sentenças florestais, registrada em 6 de março de 2003, e confirmada em sede de apelação civil pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada em 3 de setembro de 2003 e transitada em julgado em 6 de outubro de 2003. Embora o contribuinte, inicialmente, tenha obtido sucesso em sua ação, a referida decisão foi reformada em 1º de maio de 2007, em embargo de declaração interpostos pelo INSS. Merecem destaque os seguintes trechos dessa sentença. Isso eu tirei da sentença que estão nas folhas 165 e 170 do processo. Do erro material. A inexatidão material corresponde à interpretação equivocada que se deu à sentença proferida no mandado de segurança. Apesar de constar em seu dispositivo a ordem para cancelamento das inscrições, o objetivo da segurança, de fato, limitava-se claramente a assegurar o processamento do recurso administrativo, independentemente de depósito prévio e aceitação do arrolamento de bens oferecidos pela devedora. Ora, se o recurso administrativo foi processado e julgado, o que de fato ocorreu, convalida a exigibilidade do título, que, por força da sentença mandamental, permaneceu suspensa apenas enquanto não decidido o referido recurso. Ou seja, o julgado do mandado de segurança número tal não constitui óbice para prosseguimento da execução fiscal embargada, quem vincula a cobrança da certidão número tal. Da validade da CDA, conforme já devidamente esclarecido nos fundamentos que levaram ao acolhimento dos embargos de declaração, o cancelamento da CDA, determinados no auto de mandado de segurança, não impede a execução desse mesmo título, uma vez que já foram tomadas na esfera administrativa as providências necessárias para o cumprimento da ordem mandamental, as quais não afetam administrativamente a exigência da possibilidade do crédito tributário. Afasta essa óbice arguído, né? E aí conclui aqui o que nós estamos na sentença judicial. Ante o exposto, acordos dos embargos de declaração dando os efeitos modificativos para, em face do erro material e da contradição ocorrida no julgamento de 2 de outubro de 2006, substituindo integralmente pela presente sentença, em que julga improcedente o pedido de presente embargo de execução e declara extinto o processo com apreciação do mérito, em termos do artigo 291 do Código de Processo Civil. A decisão judicial do mandado de segurança, pois, não tem efeito sobre a dívida que ensejou o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, que ocorreu em 2008. Vocês estão entendendo? Compreendo? Ele tinha 3 débitos, está entendendo? Que ele teve um mandado de segurança. Na realidade, houve um erro material no mandado de segurança, que foi concedido a liminar. Depois, nessa sentença de 2007, aí o juiz diz, não, na realidade, o que estava suspendendo era o direito daqueles débitos ele discutir em fase de recurso sem necessidade do depósito ou arrolamento. E o trânsito julgado decidiu que realmente ele tinha aqueles débitos e podia continuar com a execução, tá ok? A segurança, pois, não tem efeito sobre a dívida que exijou a ideia de exclusão do Simples Nacional. Nós estamos tratando em 2008. O relator de primeira instância descreveu de forma detalhada o que ocorreu com cada uma das execuções fiscais, cujo conteúdo eu transcrevo, está entendendo? Ó,
Quanto à execução número tal, certidão número tal, verifica que foram interpostos embargos e na consulta efetuada em 24 de abril de 2008, verifica-se que em 18 de junho de 2007 foi proferida a sentença. E aí ele fala de cada uma delas, está entendendo? Eu creio que é desnecessário ler detalhadamente. Quanto aos possíveis efeitos da suspensão da execução fiscal dos débitos escritos em dívida ativa, essa questão também foi muito bem enfrentada pelo acórdão recorrido, no sentido de que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Transcreve-se novamente, por ser bastante esclarecedor, parte da decisão do STJ em recurso do mandato de segurança número tal, que teve como relator o ministro Luiz Fux. Assim é que a Constituição de Garantia da Execução Fiscal, hipótese não prevista no artigo 151 do CPM, não tem um condão de macular a presunção de exigibilidade do crédito tributário. Outro sim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução limita-se a sobrestar o custo do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade do crédito tributário, ok? Então, isso reforça ainda mais a tese, embora isso já foi decidido desde 2007. O despacho da PGFN 69 informa que os débitos previdenciários motivadores da emissão do ODE foram liquidados através de guia das datas de 27 de junho de 2011, 19 de julho de 2012 e 31 de agosto de 2012, fora, portanto, do prazo de manutenção do Simples Nacional, que se encerrou em 16 de outubro de 2008. Por fim, quanto ao pedido de defesa para que seja aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade, tendo em vista os prejuízos a que estaria sujeito com a possível manutenção da execução, impede esclarecer que, conforme a lição de lei de Cunha Júnior, a proporcionalidade é um importante princípio constitucional que limita a atuação e disconstitucionalidade dos poderes públicos, em especial, veda que a administração pública haja com excesso ou valendo de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. O princípio visa a adequação entre meios e fins, vedando-se a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Busca-se, pois, coibir excessos desarroados, por meio da aferição da compatibilidade entre meios e os fins da autuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou abusivas. Não é o caso dos autos, não foram identificados excetos no ato praticado pela administração pública, dado que a hipótese de execução do simples aqui analisada encontra-se devidamente prevista na legislação vigente, que é o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123. Além disso, não pode existir o artigo 26A, que a gente não pode reconhecer inconstitucionalidade, etc. e tal. Aí cito a súmula do CARF, que eu não posso pronunciar sobre constitucionalidade. E de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, resumindo para os senhores, o que ele discutia, ele disse, olha, eu estou apoiado com a medida liminar. Na realidade, ele até chegou num momento no passado, por um erro no despacho, uma decisão anterior, que foi reformada na sentença. Só que isso foi resolvido em 2007. O ato declaratório de exclusão é de 2008. Os débitos que estavam na dívida ativa só foram apenas liquidados em 2011 e 2012. Estavam em execução. E aquele ato de execução não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso pode até suspender a execução, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por isso, senhores, é que eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Esse processo realmente me deu mais trabalho para entender, mas os documentos no processo são bastante esclarecedores, ok? Senhores, a palavra está facultada aí para comentários, se quiserem um tempo para analisar. Presidente, a palavra está com o senhor. Não quer dizer que esses débitos eles estavam exigíveis na data do ODE, não é isso? Porque em tese ter havido, enfim, os embargos de execução, eles não suspendem a exigibilidade, então eles eram exigíveis naquela época, certo? Perfeito. E teve um momento, a grande confusão foi o seguinte, antes de 2007, teve um momento que não lembro o despacho do juiz deu, que suspenderia no sentido de suspender a exigibilidade, que depois foi corrigido. Ele disse, não, na realidade... Eu entendi, houve um erro, um erro que foi corrigido depois. Ele até conseguiu uma liminar, mas depois foi revertido porque foi verificado o erro.
não era nem para isso, era para dar direito a entrar. Ele estava discutindo ainda no passado esses débitos administrativamente, porque ele não precisava entrar com depósito nem com arrolamento, porque teve uma época que se exigiu isso para entrar com recurso voluntário. Né? Mas, presidente, deixa eu te perguntar, na época que ele estava com efeito suspensivo, nesses embargos à execução, essa época não coincide com o ato declaratório? Não, o ato declaratório, boa pergunta, mas na minha interpretação não, foi 2008. Porque... o ato declaratório, não foi, sabe por quê? Esse detalhe é importante. Ele é importante, completamente. Eu vou te responder, tá entendendo? Então, isso está claro no processo. Essa questão é fundamental, é óbvio, tá certo? O ato declaratório é de 22 de agosto de 2008, tá ok? Ele está às folhas 4 do processo, 22 de agosto. A decisão que reverteu toda aquela confusão da liminar, que eu transcrevi para os senhores, é de 2007. Então, 2008, o débito estava em aberto, realmente. Os efeitos daquela liminar já tinham sido reformados nessa... Eu até transcrevi na sentença, tá entendendo? Esse dado, claro, é bem relevante para esse caso. Mas olha que a sentença judicial, que é aquela que reformou e deixa bem claro, ela é de 2007. Ela também está no processo. As folhas 165 a 170, tá ok? Eu estou no processo. Possuir, querem mais um tempo, querem olhar mais um dado, o Nilson está olhando aí, eu não sei se ele está aqui consultando, quer um tempo, podemos votar? Não, para mim está tranquilo, senhor presidente, só estou olhando aqui enquanto... Você está assim concentrado, normalmente você está olhando o processo, não vou aguardar, mas tudo bem. Vamos votar então, doutor Nilson. Eu acompanho, relator. Só para esclarecer, assim, ainda que na época em que o ADE foi emitido, se existisse esse entendimento, certo, de que o crédito tributário estava com exigibilidade suspensa, esse entendimento foi, digamos assim, reformado posteriormente. Essa decisão que reformou, eu entendo que ela é declaratória, entende? Ela declara que não é constitutiva, ela não está alterando a situação jurídica, ela é declaratória, ela está vendo, a situação jurídica é essa. Ou seja, todos os reflexos dela alcançam principalmente nesse processo que ele está em julgamento, né? Então, eu entendo que a decisão, né, posterior, em que foi reformado por meio de embargos, em que foi esclarecido, mais ainda porque é por meio de embargos, né? E é para esclarecer a decisão, né? Tirar algum vício do texto da decisão, né? Então, eu creio que essa decisão de embargos, certo? É essa decisão que deve ser, os efeitos da ação judicial devem ser tomados conforme essa decisão dos embargos, ou seja, permitir que o contribuinte continuasse questionando a execução fiscal mesmo sem fazer depósito, porque, obviamente, não impede a exigibilidade do crédito, porque a própria execução é um meio de exigir o crédito, né? Então, senão a decisão teria que ser para extinguir o processo de execução, né? Já que não tiraria uma exigibilidade, né? Então, a lei, né, a lei do Simples, assim, não podem participar, né, optar pelo regime do Simples quem tiver débito, né, confisco, que não esteja suspenso, né? Obviamente, se ele estava sendo executado, independentemente de quando depósito ou sem depósito, o crédito, esse débito não estava suspenso, né? Estava sendo exigido, inclusive, né? Já na esfera judicial estava sendo exigido aqui. Então, eu resolvo, né, isso daí na linha do voto perfeitamente na linha do voto do relator, que foi muito bem claro, né? Trouxe todas as informações necessárias para o entendimento, né? Então, eu acompanho o relator.
Acompanho o relator, tá certo? Então, deu uma travada aqui, mas esse... Doutora Gisele. Vamos lá, para mim já seria bem relevante, né, e a gente entraria na discussão sobre os efeitos, né, suspensivo desse embargo de declaração e tudo mais, mas aqui o presidente já esclareceu, eu dei uma olhada, realmente a decisão já não estava mais em vigor, né, quando do ato declaratório, então para mim fica tranquilo. E não vai ser dessa vez, presidente, que a gente vai discutir isso, né? Tá ótimo. Então, acompanhe o relator. Você me aguarde no futuro, né? Me aguarde no futuro. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Alain. Presidente, acompanhe o relator. Doutor Alexandre. Também acompanhe o relator, presidente. Doutor Efigênio. Acompanhe, presidente. Doutor Jefferson. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanhe o relator, presidente. Ok, obrigado, senhores. Ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento a recurso voluntário. Eu passo imediatamente para o próximo processo da pauta, que é o 88, é o processo 11.080.730.826/2016, recorrente Leni da Silva de Paula, microempresa, interessado em Fazenda Nacional. Eu também sou relator deste processo, senhores, é o 88, e eu vou abrir ele agora, dê-me só um segundo aqui para analisar qual é a situação deste contribuinte. Bom, a exclusão do Simples Nacional por existência de débitos. Ele está alegando que apresentou toda a documentação cabível para recurso referente à impugnação do auto de infração, multa por atraso da entrega da guia de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social, conforme anexo do processo entregue junto à Receita Federal. Então, ele basicamente está relacionando a um outro processo essa questão da existência dos débitos, tá ok? Então, a defesa dele é bem curta, tá ok? Só uma folha, está nas folhas 49. Eu peço licença aos senhores para ir direto para o voto, para analisar essa questão. Recurso tempestivo, tal. O litígio envolve a análise da situação do débito que ocasionou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, por intermédio do ato declaratório executivo da DRF Porto Alegre, número tal, que corresponde à multa por atraso da entrega da GFIP, no valor de R$ 6.000, auto de infração emitido no dia 9 de outubro de 2015. Em seu recurso, o interessado se limitou a afirmar que apresentou toda a documentação cabível para a combinação do auto de infração. Na realidade, a recorrente se refere à contestação no auto de infração relativa ao débito cuja existência ensejou a sua exclusão do Simples Nacional, que é o processo 11.080.729.377/2016-93. Compulsando-se os autos, verifica-se que a rigor não foi anexado nenhum outro documento pela defesa, além dos já apresentados quanto à manifestação de conformidade. Conforme já destacado pelo acórdão recorrido, o contribuinte não impugnou tempestivamente o citado auto de infração, aquele que tem um débito, tendo sido considerado revel, despacho às folhas 24. Como consequência, o correspondente processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, o extrato das folhas 31 e 33. Portanto, não existem reparos a fazer no acórdão recorrido, mantendo-se os efeitos do ato declaratório executivo da DRF Porto Alegre. Destarte volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aqui também me pareceu bem simples, está entendendo? O débito dele não impugnou, foi para a dívida ativa. A defesa também é bem curta. Então, eu estou negando o provimento, aí submeto agora a consideração dos senhores. Ok? Querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. Pois não, doutor Nelson. Assim, é porque na manifestação de conformidade ele disse que entrou com recurso administrativo contra a multa, né? Quer dizer que ele, de fato, o processo, está inclusive na dívida ativa, ele nem impugnou, né? Foi intempestivo, né? A dívida ativa. É porque eu estava dando uma olhada aqui no documento, é uma questão de time, sabe? Eu estava dando uma olhada aqui, aqui nos autos, aqui na tela Civex,
é o quarto arquivo aí do processo, folhas 22. Aí aquela tela Civex que tem assim, qual é o débito que causou a exclusão? Aí antes do prazo de regularização, depois do prazo de regularização, né? Antes do prazo de regularização, era a multa, a exigência de multa, o lançamento da multa, né? E depois, já tem lá o número do processo. Ou seja, dentro do prazo de regularização, ele impugnou o processo. Tanto é que foi gerado um processo, né? Agora, é isso aí que eu não entendi muito bem, o esclarecimento é nesse No processo, ele foi considerado rével, tá entendendo? Ó, o contribuinte não impugnou, se gerar o processo, não quer dizer que ele impugnou, não, né? Se lá o auto de infração gera um processo, tá entendendo? Então, isso para mim não quer dizer nada. Ele foi considerado rével, tem um despacho, as folhas 24, Milton, dê uma olhada aí, tá entendendo? Ele, depois de rével, foi encaminhado a dívida ativa. Então, o número do processo, todo auto de infração gera número de processos, não implica na suspensão da exigibilidade, né? Claro que esse era uma questão do processo, foi que a DRJ olhou, eu olhei também, e parece que os documentos do auto são bem claros nesse aspecto. Não, é porque quando ele entra com a impugnação, essa do protocolo, é quando é gerado o número do processo, né? Quando entra com a impugnação. Não, só se for uma notificação eletrônica, né? Essa auto-infração já gera o processo, né? O próprio fiscal da fiscalização ele gera o processo. Eu acho que quando trabalha como é atraso na declaração, eu imagino que essa eletrônica, que é gerada pelo próprio sistema, né? Porque ele está revela. Olha as folhas 24 que ele está exatamente o que eu estou olhando. Assim, só estou dizendo que a minha dúvida tem algum fundamento, não é? Perfeito. Podemos votar, então? Tanto é que ele entrou com a impugnação como foi declarado intempestivo, né? Mas se eu só ver aqui, porque assim, ao entrar com a impugnação, já suspende o crédito tributário, né? Essa é a questão, é por isso que eu digo que é uma questão do time. Não, só se ela for tempestiva, viu? Isso está no decreto 75/74. Então, a impugnação suspendida, se não apresentava a qualquer hora, estava suspenso, não. É tempestiva, tá entendendo? Não é tempestiva. Ok. Então, como é que o senhor vota, então? A votação? Aí, nesse caso, como a impugnação foi intempestiva, e sendo intempestivo não suspende o crédito tributário, eu acompanho o relator. Obrigado. Doutora Gisele. Sim. Pronto, abriu. Eu acompanho o relator, presidente, concordo. Se ela tivesse ainda em trâmite suspendendo, né, Nilson, aí com certeza, mas aqui acho que está bem claro pela documentação dos autos que foi intempestiva e que, portanto, está em aberto e foi inscrito. Acompanho, presidente. Obrigado. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Acompanho o relator. Obrigado, senhores. Então, o processo ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Nós vamos passar agora para o último processo da pauta desse mês, que é o processo número 80, o item da pauta é o 89, o processo é o 13982000121/2011-58. Recorrente é B4, Soluções em Gestão Empresarial, SS Limitada, interessada a Fazenda Nacional. Aguardem um minutinho aqui para eu abrir o processo da B4. Acho que tem várias alegações. É o pedido de inclusão no Simples Nacional. Ele alegou que o problema deveu-se ao atraso na alteração cadastral que solicitou, alterando as atividades que desenvolvia, tendo em vista constar a atividade vedada. Ele alega que, em tempo hábil, adotou todos os procedimentos requeridos para enquadramento ao Simples Nacional.
alega que 2 fatos prejudicaram a ele. Primeiro, a demora em deliberar o DBE, que é o documento básico de entrada do CNPJ, que somente foi possível consultar após o encerramento do expediente em 31 de 10 de 2000. E, em segundo, o fato de já ter solicitado em dezembro a inclusão ao Simples Nacional, o sistema de opção ao mesmo não permitia uma segunda tentativa porque o PGD estava em análise. Gente, essa é uma situação meio confusa, realmente. Deixa eu não voltar, eu vou tentar explicar para os senhores bem a situação, está entendendo? Ele tinha uma situação impeditiva, que ele viu uma consulta em dezembro, mas, na realidade, ele só regularizou em fevereiro, está entendendo? Então, nesse caso, por isso que foi mantida, não aceitou-se a opção, porque não foi até 31 de janeiro. Eu acho que no voto eu relato melhor a situação para os senhores entenderem bem, tá ok? O recurso é tempestivo e até os demais requisitos, etc, etc. Discute no presente caso o direito de contribuinte ingressar no Simples Nacional a partir do ano calendário de 2011. A recorrente alega que o problema deveu-se ao atraso na alteração cadastral que solicitou, alterando as atividades que ele desenvolvia, tendo em vista constar a atividade vedada. Considera que esse atraso de 7 dias na resposta da Receita Federal inviabilizou a formalização do pedido tempestivo. Na realidade, conforme relatado pela parte interessada, o problema foi detectado ainda em dezembro de 2010, quando o contribuinte efetuou o agendamento da opção, a qual apontou a existência de causa impeditiva. Então, veja bem, em 2010, dezembro de 2010, ele queria entrar em 2011, ok? Por ser bastante esclarecedor, reproduz a seguir parte do parecer da RF Chapecó, que embasou o despacho decisório. Veja o que eles dizem. Ó. Nesse sentido, vemos que o contribuinte em epígrafe, de acordo com o seu pedido, solicitou a opção em dezembro de 2010. Entendemos que essa solicitação se refere ao agendamento previsto no artigo 7A acima citado, tendo sido rejeitado em virtude da existência de pendências. Ao contribuinte, caberia, de acordo com os artigos do diploma legal acima citado, sanar as pendências e fazer novo agenciamento ou diretamente no mês de janeiro, a opção Simples Nacional, conforme consta no artigo 7. Em consulta aos autos, vemos que o contribuinte sanou a pendência existência dentro do prazo legal, ou seja, último dia útil do mês de janeiro. Porém, não efetuou um novo pedido de opção, conforme confessado pelo mesmo e confirmado em consulta ao sítio do Simples Nacional. Cumpre destacar que, de acordo com o artigo 7 da resolução acima citada, o contribuinte tinha até o último dia útil do mês de janeiro de 2011 para fazer a opção e resolver as pendências existentes, não sendo obrigatório primeiro resolver as pendências para depois solicitar a opção. Esse que foi o problema. Até porque a pendência já tinha sido resolvida em 20 de janeiro de 2011, quando do registro da alteração contratual conforme certidão de folha 19. Assim sendo, não sendo efetuada a opção pelo regime do Simples Nacional em tempo hábil, fica impedido de entrar nesse regime no ano calendário de 2011, fazendo-se assim desejar, e se não houver pendências impeditivas em 2012. Na realidade, o que foi que o contribuinte fez? Ele não fez a opção em janeiro de 2011. Está entendendo? Ele fez aquele agendamento em 2010, tinha pendências, ele até resolveu aquela pendência, mas ele era para ter formulado a opção, era esse ato formal. Então, o processo esse realmente me gerou dúvidas quando eu analisei, está entendendo? Então, a situação basicamente é essa. Então, eu estou citando aqui a resolução do comitê gestor, está entendendo? Ó, o contribuinte pode regularizar, então, cito o artigo 7A. Ó. A microempresa EPP poderá efetuar agendamento da opção, observados as disposições. Estará disponível, tal. Inciso 3. Na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso ao Simples Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a empresa. Aí é que vem o problema. Solicitar novo agendamento após a regularização das pendências, observado o prazo previsto no inciso 1, ou realizar a opção no prazo e condições previstas no parágrafo 1º do artigo 7. No caso, o contribuinte, a partir do agendamento realizado em 2010, quando foi detectada a causa impeditiva, deveria ter procedido de acordo com o inciso 3 do artigo 7A, ou seja,
solicitar novo agendamento após a regularização de pendências ou realizar a opção no mês de janeiro. Não adotou nenhuma das duas providências. Além disso, somente solicitou alteração cadastral em 25 de janeiro de 2011, conforme faz prova o documento básico de entrada do CNPJ, a seguir parcialmente reproduzido, tá certo? Então, 25 de janeiro de 2011, ele fez aquela alteração cadastral que já estava gerando aquela causa impeditiva. Não faz sentido a alegação de que um suposto atraso no processamento do DBE teria causado os prejuízos, dado que desde quando tomou conhecimento da causa impeditiva, em dezembro de 2010, teve mais de um mês para adotar as providências para alteração cadastral. Além disso, conforme já citado, essa pendência não impedia de formular a opção no mês de janeiro de 2011. Destaque, considerando-se que o condomínio somente formalizou o pedido de ingresso do Simples Nacional em 7 de fevereiro de 2011, após o prazo previsto na legislação ser 31 de janeiro, não há como acolher o pleito para inclusão retroativa, dado que essa hipótese tributária vigente. De todo imposto, eu volto em negar provimento ao recurso voluntário. Não sei se os senhores entenderam bem a situação, tá certo? Ele tinha uma causa impeditiva, quando ele fez um pré-agendamento em 2010, que era uma do cadastro dele, das atividades impeditivas. Nessa situação, ele poderia ter feito um novo agendamento, ou em janeiro fazer a opção. Ele não fez essa opção. Ele fez a alteração cadastral em 25 de janeiro. Tá certo? Isso não era o problema. Ele disse que esse DBE atrasou e por isso que ele foi prejudicado. Mas, na realidade, isso não impedia ele. Ele era para formalizar a opção em janeiro de 2011. Como ele não optou, só fez posteriormente, nós estamos aplicando a regra, tá certo? Essa é uma questão interessante, mas eu fui pelo lado do que estava nas normas. Eu não vi como poder enquadrar. Eu sou sempre flexível nesse caso, mas eu não exercer a opção, o problema é esse no prazo, né? Senhores, eu deixo bem à vontade aí, se vocês talvez queiram mais esclarecimentos, cabe debate também, os senhores podem ficar totalmente à vontade sobre isso aí. Quem quiser falar, pode falar também, fica à vontade. É que é um caso típico de desorientação, né, presidente? Ele é bem complicado, porque é isso que eu falo em termos práticos, né? Às vezes o contribuinte ele está buscando se enquadrar, fazer o compliance adequado, e aí ele acaba achando óbices, e os servidores, por vezes, que estão na linha de frente, talvez não tenham essa disposição dos esclarecimentos, né? Então, assim, quando você vê o lapso temporal, ele é muito pequeno. É claro que se a gente for na literalidade procedimental, né, que vai ser o voto, presidente, e claro, está adequado na sua linha e na sua concepção, e é complicado, seria complicado admitir, mas se a gente conseguir pensar um pouquinho no lado prático da coisa, né, e do grau de acessibilidade que ele teve, e do lapso temporal versus a regulamentação... Estou entendendo. Ai, presidente, é o típico caso, vencedor, que você está entendendo? Esse caso é um caso que incomoda a gente, está entendendo? Eu não consegui ter argumentos, a verdade é essa, mas eu não me sinto totalmente tranquilo se eles forem voto vencedor. Claro. Mas eu estou entendendo toda a sua aflição, que eu também senti essa aflição, está entendendo? Poxa... ele foi um erro na legislação, ele poderia ter feito a opção, ele talvez entendeu o seguinte, que aquilo ali, ele atrasou no DBE, né? Em resumo, ele atrasou o DBE. Ele pensou que uma porta estava fechada, quando na verdade não estava. Exato. Ele podia já ter mudado o DBE logo também, né? Eu poderia ter feito a opção e resolvido isso.
Mas eu digo, esse aqui é o processo que, se vocês fizeram um voto vencedor, eu não me sinto de forma nenhuma intimidado, não, tá entendendo? Porque eu não conseguia ter argumentos. Eu pensei, eu até cheguei a tentar redigir um voto nesse sentido, mas nesse caso eu não encontrei, tá entendendo? Mas eu digo, eu não me sinto totalmente a cavaleiro com qualquer voto. E o doutor Neucio está pedindo a palavra, eu passo a palavra para ele. Fique à vontade, doutor Neucio. Obrigado, senhor presidente. Assim, a construção que o contribuinte faz assim, não é bem de uma confusão, não. Tem realmente uma certa mora aí, mas não é bem uma confusão. Acho que ele, pelo que ele disse, né, ali do pedido dele, ele disse o seguinte: olha, eu fiz o pedido de inclusão, que é o agendamento, em dezembro. Aí a resposta foi, deu um impedimento, certo? E eu fui atrás de resolver o impedimento, da entrada lá no pedido de alteração lá, cadastral, dia 24 de janeiro. Agora, segundo ele diz, demorou essa mudança e só saiu no dia 1º de fevereiro, ele diz, certo? E 1º de fevereiro já não tinha mais prazo. Então, assim, tentando entender a cabeça dele, eu não poderia pedir em 31 de janeiro, porque ainda não tinha saído a alteração. E quando saiu 1º de janeiro, já não tinha mais tempo. Por isso, ele entra com pedido de inclusão retroativa. Nós que esse pedido de inclusão retroativa não é aquela opção padrão do Simples. A opção padrão do Simples é no sistema, certo? É o agendamento, você entra no... Aí resolve, né, tem todo aquele processamento, aí você lá... Ele entrou com um pedido, né, por escrito. É uma situação... Ele entrou com um pedido excepcional, que é a tal da inclusão retroativa, certo? Então, e ele entrou com esse pedido porque, olha, eu tentei corrigir, mas não foi possível corrigir a tempo, né? Quando saiu a correção era 1º de janeiro, ou seja, o dia de fevereiro, ou seja, o dia seguinte eu já não poderia mais fazer a opção no sistema, que o sistema não deixava. Então ele foi lá e fez o pedido por escrito, que é a tal da inclusão retroativa, não é a opção padrão. E essa inclusão retroativa, lembrando aqui que é uma excepcionalidade da própria lei, né? Uma alternativa que a administração tributária criou para uma situação excepcional, certo? Mas aí abriu, digamos assim, uma oportunidade que acolheu várias outras situações que aquelas originais. A situação original, acho que já falei isso aí, era a situação em que aqueles contribuintes, logo no primeiro ano, em 97, não tinha ainda a ferramenta de opção muito clara, certo? E a lei dava a entender que bastava pagar pelo Código do Simples. Muita gente passou o ano pagando Simples, pagando o Código do Simples, sem ter feito a opção formal. E aí você diz, tudo bem, né? Se você, mesmo que você não tenha feito a opção formal, mas pagou o Simples, certo? Você pede a inclusão retroativa e eu vou te dar essa inclusão retroativa. Essa é a situação pelo qual surgiu a inclusão retroativa. Não é bem esse caso. Então, mas existe a inclusão retroativa que é excepcional. Acho que a gente tem que discutir se esse seria um caso de excepcional a rotina do sistema de opção do Simples e acatar essa inclusão retroativa, essa inclusão excepcional no Simples. Ora, se é retroativa, se é excepcional, é porque alguma coisa não foi cumprida, alguma coisa já não deu certo ali, né? Então, como eu já manifestei em outras situações, certo? Eu entendo assim, que o contribuinte, ele se moveu para corrigir a situação pendente, ele conseguiu corrigir a situação pendente, mas no dia seguinte ao prazo, entende? Então, assim, não são 3 dias, 4 dias, né? É o dia seguinte, o 1º de fevereiro. Não, 7 de fevereiro, 7. Foi no dia 7, viu, Nelson? Foi dia 1º, dia 7. Eu anotei no meu voto, eu falei aqui dia 7. Não, aqui está falando na folha do primeiro. Não, mas folhas 2 eu não sei se eu anotei errado. Ó.
Porque o condicionamento formalizou o pedido do ingresso em 7 de fevereiro, folhas 2. Deixa eu olhar, não sei se posso estar errado. Eu posso confirmar isso aqui, mas eu anotei, está no meu voto, eu coloquei dia 2. Eu estava vendo mal entendido. Eu não disse que o pedido dele foi no dia 1º, o pedido de inclusão retroativa. O pedido de inclusão retroativa foi no dia 7. O que eu disse é que a situação foi regularizada no dia 1º. No dia 1º, a situação dele já estava regular. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem. O pedido de inclusão retroativa é no dia 7. Mas ele se moveu para regularizar a situação e conseguiu regularizar a situação já no dia 1º de fevereiro. Foi o que ele disse. Né? Embora só tenha formalizado o pedido no dia 7, que está dizendo aí. Então, só uma colocação no que você está dizendo, só para a gente, nessa linha que você está dizendo, olhando aqui, exatamente, ele, e até retificando o que eu disse antes, na verdade, ele não poderia fazer a inclusão inicialmente, igual a gente está falando, no sistema de fazer, porque a atividade dele era vedada. Isso. Aí ele foi providenciar uma alteração. Não, mas aí, gente, só uma observação, ele era para fazer a opção, dentro das normas, ele era ter aquelas 2 opções que eu li, tá entendendo? Ele era para fazer a opção, independentemente, e providenciar a regularização. Mas ele tinha até o dia 31. Pois é, mas ele disse desde dezembro, ele já sabia, tá certo? Houve um atraso dele, tá? Eu estou entendendo a situação de vocês, e é como eu digo, eu vou ficar plenamente satisfeito se vocês querem fazer o voto vencedor, não vai me constranger nada, mas podem discutir à vontade com relação a esse assunto. Só para comentar, estou tentando entender, né, o que o contribuinte disse. Ele, certamente, dentro do procedimento regular, era para ter entrado com pedido de inclusão até o dia 31 de fevereiro. Regularizada a situação e dada a entrada no pedido de inclusão no dia 31. Por que ele não entrou no dia 31? Porque ainda não estava regular. Só passou a estar regular no dia 1º de fevereiro. Provavelmente ele tentou, não conseguiu, porque já não tinha mais prazo, e aí formalizou o pedido de inclusão retroativa, que é essa inclusão excepcional aí, certo? Nesse caso, senhor presidente, eu assim, como contribuinte, ele se mobilizou, ele conseguiu regularizar, né? E a diferença de um dia, entende? Eu excepciono, sabe? Nesse caso, eu dou a ferramenta excepcional da inclusão retroativa, certo? Por isso. Então, vou abrir seu voto. Eu montei o meu voto, tem um dos formulários que eu coloquei, tá entendendo? Você é o primeiro a votar, então. Com esse, abre a divergência. Então, nesse caso, eu abro divergência para dar provimento a um recurso como inclusão retroativa, não é isso? Isso. Perfeito. Posso continuar a votação, né? Eu acho que eu entendi isso bem, seus fundamentos. Doutora Gisele. Perfeito, presidente. Eu vou acompanhar a divergência do Neudson, eu acho que sim. É que também me incomoda, né, a priori, Neudson, porque como você já até tinha explicado para nós, né, há umas 2 sessões atrás, sobre essa questão da inclusão retroativa e toda essa dinâmica, realmente, num primeiro momento, essa não seria a situação regular da qual estaria contemplada, mas diante realmente do esforço do contribuinte e do próprio óbice, né, que ele possa ter enfrentado na dinâmica operacional de perfazer e ao final conseguir a sua inclusão, eu também o acompanho nesse sentido. Eu acho que é uma construção válida e razoável, né, diante do que a própria Receita Federal excepciona, né? Se não tivesse essa exceção, seria bem complicado. Obrigado, doutor Gisele. Então, doutor Gisele acompanha a divergência do doutor Neudson. Doutor Alain. Presidente, eu peço licença para acompanhar também a divergência do conselheiro Neudson. Perfeito. Doutor Alexandre. Também vou acompanhar a divergência do conselheiro Neudson. Doutor Efigênio. Eu também, presidente, peço licença para acompanhar a divergência. Doutor Jefferson. Acompanho a divergência, presidente. E doutora Bárbara. Eu também acompanho a divergência, até porque o prazo com que ele conseguiu fazer essa alteração contratual é bem curto. Certo. Porque quem trabalha com alteração do contrato social, você conseguir em um mês, foi uma façanha, inclusive. Ótimo. Bom, senhores, então ficou acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, e dá provimento ao recurso voluntário.
vencido o conselheiro Ricardo, que propinou em negar provimento ao recurso. Designado o conselheiro Neudson para proferir o voto vencedor. Doutor Neudson, o que o senhor defendeu? Gisele foi voluntária, presidente. Olha lá. Olha. Não, eu falei que é o Neudson. Ô, Neudson, você já pegou... Não, eu acho que o Neudson ele tem uma bagagem. Eu pensava que eu ia escapar, cara. Mas no último processo... Esse é do Neudson. 49. Ninguém faz. Isso aqui que a gente comentou, velho, é cavalo, tá vendo? Ninguém vai cuidar melhor da excepcionalidade que o Neudson. Aos 45 do segundo tempo, aliás, aos 5 da prorrogação. Eu vou dizer uma coisa, o CAF é uma caixinha de surpresas, né? Não, mas porque ele vence até, né, Neudson? Voto tão bom em ter convencido o colegiado, né? Exato. Claro. Beleza, professor. Com isso, nós concluímos a sessão de julgamento com os processos pautados para o dia 13 de agosto de 2020, sessão da tarde. Com o encerramento dessa sessão, estão concluídas as 6 sessões de julgamentos previstas para esse mês, tá certo? Foram vistos todos os processos. Agradeço demais a participação de todos e eu peço ao apoio que, a partir desse momento, encerre a gravação.